Boa noite. Hola, 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 boa noite. Perdoem. Boa noite. Tudo bem, Lê? Denise, boa Bem. noite. Tudo ótimo, boa noite. Vamos para a nossa última noite, né? Isso aí. Peraí. Esperar só uns minutinhos, se entra mais alguém. Bom, pessoal, acho que podemos começar, né? Boa noite. Começamos então hoje aqui nosso último encontro deste curso, né? O último encontro presencial, assim, né? Todos juntos. E deste módulo Arte como Experiência Sensível e Catarse Emocional. Acho que só tem que mutar, Marcelo, se tu puderes fazer daí, por gentileza. E eu também consigo fazer. Deu. Pronto. Tudo certo. Então, vamos lá. Vou compartilhar. Não. Aqui. Aparecendo para vocês? Acho que deve estar, né? Então, vamos lá. Sim, tá linda essa cor, Letícia. Amei essa cor. Eu sabia Amei. que tu ias gostar. Achei Linda, linda, linda mesmo. Amei. A cor da Denise, o roxo. Então, como eu estava falando antes, a gente começa hoje, então, essa última aula do módulo Arte como Experiência Sensível e Catarse Emocional. Nesse encontro de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o prazer estético e a experiência da catarse, seguindo, né, com os conceitos e a linha que a gente já vem comentando nesses encontros desde a semana passada. Então, o objetivo aqui é trazer alguns desses conceitos a mais que envolvem o prazer estético e também algumas referências de ações que, de alguma forma, buscaram oportunizar a experiência sensível por meio da arte. Então, eu vou começar aqui trazendo um pouquinho sobre o que fala um autor chamado Hans Robert Jauss. Ele é um crítico, um crítico literário alemão, e ele teve a sua produção elaborada mais por volta dos anos 60, 1960, e quando ele desenvolveu o que ele chamou de teoria da recepção, que foi uma teoria focada justamente no efeito receptivo da obra de arte pelo espectador, né? Então, voltada à literatura, mas que pode ser estendida a todas as linguagens artísticas básicas da arte, né? Ou as categorias básicas da experiência estética, que seria a poiesis, a estesis e a catarsis. Né? A poiesis, ela tem a ver com o fazer artístico. Ela é uma afirmação estética que é fundamental, né? Que vai trabalhar com a produção artística, e
e ele vai entender que é por essa criação artística, né, por meio da criação artística, que o indivíduo ele pode satisfazer as suas necessidades de modo geral, né, as suas necessidades sensíveis, né, as necessidades de se sentir parte do mundo, de se sentir um indivíduo que cria algo, que deixa algo para o mundo. Então, é esse prazer que a gente tem diante do fazer artístico, né, diante de uma obra de arte, mas pela produção. A esteses, nós já falamos na semana passada, quando a gente falou da educação estética, né? Ela vem por meio dessa experiência e da percepção sensível. Ela vai estar relacionada com a recepção da obra artística, né? Então, o modo como a gente recebe essa obra, como a gente faz a leitura dela, o que a gente interpreta dela. E a esteses vai legitimar também a importância desse conhecimento sensível e não somente do conhecimento conceitual. E, por fim, a catarsis, ela vai estar relacionada, ela tem a ver com o prazer que é proporcionado pela arte e que ele é capaz também de conduzir o espectador a uma transformação, né? Uma transformação das suas ideias, né? Das suas convicções, daquilo que ele acredita, ou então também essa transformação dos seus sentimentos que estejam, de alguma forma, reprimidos. Ela está relacionada com a liberação desses sentimentos. Ela é uma experiência estética, então, que está relacionada com a comunicação, né? Como o modo como a gente transforma isso e libera essas ideias, esses sentimentos, e também se relaciona com a função social da arte. E outra coisa que o Iyaus vai dizer também é que durante muito tempo os críticos de arte eles deram muito valor apenas à parte da poiesis, né? Apenas à produção artística. Então, como se a gente pudesse ter uma experiência estética somente ao fazer arte. Então, ele traz essa teoria da recepção estética para realmente comprovar como ou defender, né, como a experiência estética pode vir também por meio da recepção, né, ou da catarse, dessa transformação. E essas três categorias, elas não seguem uma ordem hierárquica, né? Não tem uma que é mais importante que a outra, ou uma vem primeiro que a outra. Elas se relacionam e pode acontecer numa sequência, mas não uma sequência pré-definida, né? Então, por meio da esteses, a gente pode passar por uma poiesis, né? Então, eu observo uma obra de arte, ela me toca, e aí eu crio algo em cima dela, né? Ou eu observo uma obra de arte pela esteses, né? E aí, pela catarse, eu transformo uma percepção minha, eu mudo uma ideia, uma concepção que eu tinha sobre algo. Ou também diversas outras éticas que estão relacionadas entre si, que não seguem uma sequência definida. E aí, como é que a gente pode provocar transformações, né, ou provocar novos sentidos por meio da arte? Como é que a gente pode oportunizar essa experiência da catarse, por exemplo, né? Como é que a gente pode oportunizar essa liberação da criatividade, dos outros sentimentos que envolvem a nossa condição humana? E aí eu separei aqui para trazer algumas ações, como eu falei antes, né? Algumas referências de propostas pedagógicas com a arte, né? Ou propostas não somente pedagógicas, mas ações artísticas que envolvem essas experiências estéticas. Então, a primeira delas é essa daqui. E aí eu pergunto para vocês, né? O que vocês interpretam dessa imagem? O que vocês entendem? O que vocês pensam? O que toca em vocês? Gostaria de ouvir um pouquinho. O que vocês imaginam? Quem quiser falar, se não quiser, tudo bem também. Eu quero. Eu imagino algo bem macio, assim, vontade de se jogar em cima.
A Alice ia imaginar algo macio, o Marcelo já algo que envolva a Terra, o planeta. Eu já vejo uma coisa mais social, Letícia, como se fosse uma comunidade, mas cada um com as suas diferenças. Uhum. Eu tive a mesma impressão da Sabrina. E assim, ó, o que eu tive a impressão que foi que é uma coisa que está surgindo assim, né? E vai surgindo e vai sendo composta, construída, né? Vai se formando, uma formação de elementos diferentes num todo. Muito legal. Então, aqui alguns outros detalhes dessa exposição, né? Que se chama. Cogumelos. Isso, são cogumelos. Essa exposição se chama Sentido Comum. Foi criada pelo artista espanhol e curador Antônio Ballester Moreno. Ela foi exposta na Bienal de 2018, na 33ª Bienal, que tinha como tema as afinidades afetivas. E o que o Antônio... Alô, alô, alô. Acho que travou lá na Letícia. Sí, yo también. Vamos a guardar ahí el voltar. Acontece, logo volta. Então a Letícia mandou uma mensagem agora, sim, ela caiu e vamos aguardar ela voltar, pode ser? Aí, voltei. Vamos lá. Eu só tenho que poder compartilhar a tela. Marcelo, está fechado o microfone. Agora sim.
Carregando, eu acho. Eu vou falando, então, enquanto está carregando. Aquela exposição foi feita, então, pelo Antônio Balesteiro. Ele foi o curador daquele espaço da Bienal. E esse espaço se chamava Sentido Comum. Então, essa exposição que tinha ali, era a primeira exposição quando chegava no espaço, realmente eram vários cogumelos feitos de argila, né, que formavam esse todo, e ele fez esse trabalho com crianças de 5 escolas de São Paulo, eram 4 escolas públicas e uma escola de uma rede privada, e aí cada criança também desenvolveu aquele cogumelo, né? Então, isso daí que vocês falaram tinha muito a ver, né? Total a ver com a proposta da exposição. Então, era esse singular, né? Esse jeito de cada um, essa argila, uma argila de cada cor, um cogumelo de cada formato, né? De cada tamanho, e cada parte dessas juntas, né? Elas formam esse todo, né? Que também tem a ver com essa questão do mundo ali, que ela trouxe também. Tá carregando aqui. Devagarinho. Então, estou aqui, né? Ai, gente. Um dia tinha que dar um probleminha técnico, né? Dos 4 dias. Agora eu não sei porque não está aparecendo. Eu abri a apresentação. Tá indo. E aí eu queria... Acho que dá tempo. Oh, meu Deus. Aqui, apresentar. Então, eu queria ler só, que eu acho bem interessante, que ilustra bem sobre o que era essa exposição, né? Então, o quadro da exposição. Somos todos diferentes, cada um vê o mundo de uma forma distinta. Cada vez que nos movemos, move-se também nosso mundo. O que nos rodeia a cada momento é parte de um universo particular que se move conosco. O ambiente faz o mundo. Dito isso, e consciente da infinidade de linguagens que se apresentam no também particular mundo da arte, tratamos aqui daquilo que nos une, uma experiência comum e que compartilhamos os costumes mais básicos de nossa própria natureza e da natureza que nos rodeia, e da qual inevitavelmente somos parte. Recuperar a continuidade entre a experiência estética e os processos naturais da vida para dissolver o pensamento dualista, a arte culta versus a arte popular, o estético em contraste com o prático, o artista em oposição às pessoas supostamente normais, implica em aceitar a separação entre as coisas e as pessoas, os pensamentos e os sentimentos, a humanidade e a natureza, o eu e o mundo. Todas as vidas, sem exceção, são criativas. E o propósito de toda criação não é a verdade pura ou o conhecimento encerrado em si mesmo, mas simplesmente melhorar a existência. Porque ver as coisas unidas em sua infinita diversidade é mais enriquecedor e satisfatório. Então, vou dar continuidade aqui. Então, ele trabalhou que essa ideia de danças é simbólica, né? Porque ele queria trazer essa questão da criação, da criatividade, entende isso como algo inerente também a todos, né? Então, aqui algumas imagens também das oficinas que ele fez com essas crianças, né? Explicando também que o intuito não era trazer essa arte consagrada, né? Como algo distante das pessoas,
mas a arte popular, a arte que é feita a partir de todos, né? Que pode ser feita por todos e que faz parte da vida de um modo geral, né? Então eu acho que até essa questão de trabalhar a argila, né? A terra, que é algo, um elemento da natureza também, é algo bastante significativo. E ele fala também, né, que a questão da produção final, o produto final não é tanto o que interessa, mas sim esse processo, né, justamente essa experiência, né? Então criou-se uma energia muito bonita em torno desse trabalho colaborativo. Entendo arte como criatividade. Todos, sem exceção, somos criativos. Eu vou passar aqui, pular um pouquinho o videozinho, que era um vídeo curto, porque senão vai dar tempo. Trazendo aqui um outro autor, que é o Vygotsky, que todos é de conhecimento de todos, né? O Vygotsky também vai, por ser da psicologia, vai estudar bastante essa questão da arte como catarse, né? Como transformação. Então tem um livro dele que se chama Práticas Psicologia Pedagógica, onde ele vai tratar um capítulo só sobre a educação estética, né? E ele diz que a arte constitui um mecanismo biológico permanente e necessário de superação de excitações não realizadas na vida, e é um acompanhante absolutamente inevitável da existência humana. Então, a arte tem até uma frase do Ferreira Goulart que diz, né, que a arte existe porque a vida não basta. Então, a arte é esse lugar da transformação do sentimento, né, também dessa reelaboração da vida. E aí, quando a gente fala sobre essas questões do sentimento e dessa reelaboração da vida, vem aqui também a Nise da Silveira, que foi essa psiquiatra, né, que também acredito que vocês conheçam, que trabalhou a arte como terapia, né, com os... Eu vou passar aqui para o próximo vídeo também, que é mais interessante. Ai, será que vai dar tempo? 8h58, a gente tem mais de 10 minutos. Né? Eu vou passar esse aqui. A doutora Anise é uma alagoana, né? Ela foi fazer medicina na faculdade da Bahia. Ela se formou na turma de 1927. É a única mulher numa turma de 127 homens. Logo após a formatura dela, ela como filha única, ela perde o pai e resolve não retornar a Maceió, sua cidade natal, e vem para o Rio de Janeiro. E inicialmente mora no Quarto Santa Teresa, depois vai morar como médica residente no Hospital da Praia Vermelha, que foi o primeiro hospício brasileiro, e presta concurso para psiquiatria em 1934 e continua a morar no hospital. E em 1936, uma enfermeira do hospital dedura ao diretor do hospital da Praia Vermelha que ela tinha livros comunistas no quarto, e ele chama a polícia de Vargas, né, e ela é presa em 1936, permanecendo 1 ano e meio na cadeia. E ela perde o cargo de médica do Ministério da Saúde e fica afastada há 8 anos do serviço público. E nesses 8 anos surgiram novos tratamentos na psiquiatria, como o eletrochoque, como insulínico, a lobotomia, tratamentos que atacavam o cérebro do indivíduo, apesar da loucura ser uma doença de gênese desconhecida. Então, em 1944, ela retoma o trabalho dela, o cargo, e vem aqui para esse centro
psiquiátrico, que se chamava na época Centro Psiquiátrico Nacional, que tinha 2.000 internos esquizofrênicos crônicos, e ela vai se confrontar com essas formas novas de tratamento e que ela acha uma violência contra o doente. Ela não aceita o eletrochoque. Durante esses anos todos que passei afastada, entrou em voga na psiquiatria uma série de tratamentos e medicamentos novos que antes não se usavam. Aquele miserável daquele português Egas Muniz, que ganhou o prêmio Nobel, tinha inventado a lobotomia. Outras novidades eram o eletrochoque, o choque de insulina e o cardiazol. Fui trabalhar numa enfermaria com um médico inteligente, mas que estava adaptado àquelas inovações. Então me disse: a senhora vai aprender as novas técnicas de tratamento. Vamos começar pelo eletrochoque. Paramos diante da cama de um doente que estava ali para tomar eletrochoques. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou em convulsão. Ele então mandou levar aquele paciente para a enfermaria e pediu que trouxesse outro. Quando o novo paciente ficou pronto para a aplicação do choque, o médico disse: aperte o botão. E eu respondi: não aperto. Aí começou a verdade. Certamente a experiência dela na prisão foi fundamental para impulsioná-la para a renovação na psiquiatria, não só nacional como internacional. Porque ela via que os doentes, né, nessa retomada ao trabalho, 8 anos depois de ser afastada, viviam como presos em grandes hospitais, todos gradeados, com pátios internos, onde a pessoa era afastada do convívio social e da família. Então ela vai encontrar na terapêutica ocupacional o tratamento através de atividades, né, como cestaria, sapataria, salão de beleza, jardinagem, música, teatro, etc. Uma maneira não violenta de tratar essas pessoas. Então ela cria em 1946 o Serviço Terapêutico Ocupacional. Mas logo as atividades expressivas, como pintura, modelagem, estilografura, começaram a se destacar como um meio de acesso ao mundo interno dessas pessoas. O louco é considerado uma pessoa extremamente hermética de difícil acesso, e ela via que através da pintura espelhava essas vivências interiores, as emoções mais profundas do indivíduo, e ela poderia compreender um pouco do mundo interno desses indivíduos. Ela começou a estudar essas imagens, a colecionar como forma de estudo e pesquisa a compreensão dessa doença, que até hoje é uma doença de gênese desconhecida. Mas, ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas, que é uma comunidade extremamente marginalizada, começaram a revelar talentos artísticos extraordinários, que chamou a atenção do mundo das artes. Principalmente o nosso grande crítico de arte, Mário Pedrosa, se interessa profundamente por esse trabalho e cria, inclusive, um termo para definir essa arte, porque eram pessoas que não tinham nenhuma formação no campo artístico. Ele chamou de arte virgem. Muitos artistas frequentavam e ficavam encantados com a qualidade do trabalho que as pessoas faziam, né? O artista normal, em seu início de carreira, ele é influenciado por diversas tendências até encontrar o seu caminho, e eles viam que o louco mergulhava no seu próprio caminho, né? E ficavam com esse tipo de criação. Em 1946, no final de 46 para início de 47, 3 meses após inaugurar o museu, foi feita uma exposição nas dependências do hospital que chamou tanto a atenção do público que ela foi transferida para o Capanema, para o prédio do Ministério da Educação e Cultura na época, e foi lá que atingiu o grande público, a primeira exposição feita
revista artística. Em 1950, a doutora Nise fez uma exposição para o primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria que aconteceu em Paris. Dentro desse estudo dessas imagens, um dos símbolos que apareciam em maior quantidade na produção dos esquizofrênicos eram as formas circulares. E o círculo é, por excelência, o símbolo da unidade, a mais perfeita das formas, segundo Platão. E ela se perguntava como pessoas definidas como pessoas partidas poderiam fazer o símbolo da unidade. Era uma contradição na própria definição da doença. Foi aí que ela escreveu ao Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra suíço, que foi discípulo de Freud, enviando em anexo muitas fotografias dessas imagens, perguntando se realmente essas imagens eram mandalas. Mandala é uma palavra sânscrita que significa círculo. Era usada nas religiões orientais como forma de meditação, de concentração, ou de representar a própria imagem de Deus. A resposta veio menos de um mês depois, dizendo que realmente eram mandalas e que elas expressariam o potencial autocurativo da psique. Expressariam as forças que buscam a ordem, que buscam a unidade dentro do psiquismo humano. Então, pessoas que estão passando por momentos difíceis, de confusão mental, de desorientação, existem forças que se opõem a isso e que são expressas através desse simbolismo. Essa correspondência foi o início da introdução da psicologia junguiana na América Latina. A doutora Nise foi pioneira no estudo da psicologia junguiana, que serviu como ferramenta, uma das ferramentas fundamentais no desenvolvimento de sua obra. O museu teve origem nos ateliês e esses ateliês funcionam até hoje. Então é um museu que se renova a cada dia, né? Ele não é um museu voltado para o passado. Todo dia se produz novos documentos, novas imagens. É um conceito moderno da museologia, né? Para aproximar os museus da comunidade. O acervo hoje está estimado em mais de 360 mil obras. As principais coleções desses indivíduos que se tornaram artistas reconhecidos na história das artes visuais brasileiras foram tombadas pelo IFAM. São 127 mil obras que foram tombadas. Eu vou precisar pausar aqui um pouquinho, senão não vai dar tempo de a gente finalizar, mas quem quiser depois continuar assistindo, Museu de Imagens do Inconsciente, o nome do vídeo, e vai só finalizar com mais algumas ações realizadas pelo museu. Ainda essa semana eu e a Sabrina, a gente estava conversando sobre a Nise, né? E, então, nós vimos aqui um exemplo, né, de uma produção artística, desse prazer estético, da experiência estética, por meio da poiesis, né, o trabalho que o Antônio Ballester Moreno fez com as crianças, onde elas produziram, fizeram a produção artística, né, produziram ali com argila os cogumelos e participaram daquela ação conjunta coletiva. Vimos aqui a Danise da Silveira, que trouxe essa questão da catarse, né, da transformação desses sentimentos trazidos pelos alunos ou pacientes dela, né, que conseguiam externalizar isso numa forma artística. E agora eu vou trazer aqui também um exemplo de produção de prática pedagógica pela estética, né, pela estesis, pela recepção, pela leitura de imagem. Nesse sentido, o Vygotsky também diz, né, que para ele, deixa eu só tirar aqui da minha telinha para ler com vocês, e para ele estar diante de manifestações estéticas, então não apenas produzir, mas observar, contemplar, apreciar obras artísticas é algo de considerável relevância, porque a contemplação da arte é também uma forma de criação que se realiza por meio do pensamento sensível. Então, não só ao produzir arte, mas quando a gente está se nutrindo esteticamente, conforme a gente falou ontem, né,
a gente também está nesse prazer estético, também está reelaborando o nosso pensamento sensível e inteligível. E daí aqui eu trago alguns recortes de uma prática que a gente fez na escola, na qual o Marcelo participou. Foi com uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, onde o Marcelo levou as obras dele para a escola, isso foi em 2018 também. E as crianças, então, puderam tanto observar as obras dele de pertinho, né, visto no tamanho natural, não numa imagem pequena, não num livro, mas ao vivo, e conheceram o artista, né, tiveram contato tanto com o artista quanto com a sua produção. Aí aqui eu trouxe dois recortes de duas cenas com as crianças. Uma foi de uma menina, né, que falou que tinha achado esse desenho mais lindo, que nunca tinha visto algo tão bonito, né? E daí eu perguntei para ela, o que você achou de tão lindo nesses desenhos? Ela falou que é caprichado, é colorido, é bonito, é grande. E o que você sente quando vê isso? Ela disse que sente amor, né? Então, ali ela manifestou um pouco também desse pensamento sensível, dos sentimentos que estavam atrelados àquilo que ela vivenciava naquele momento, né? Vai ao encontro também do que o La Roça fala. O La Roça diz que a experiência também é algo que tem a ver com a paixão, né? Com essa entrega, com esse afetamento, com aquilo que nos atravessa, como nós vimos na semana passada. E o outro aqui de um menino que também, né, quando eu apresentei para eles o Marcelo, ele falou que gostei, né, gostou. E o que você gostou? Eu perguntei para ele. Ele falou, eu gostei das cores e dos formatos. E o que eles te lembram? Eu achei tão legal, achei tão bonito que eu tô sem palavras. Então também, né, essa falta do que dizer, no sentido de que essa emoção preenche, também tem fundamento no La Roça, como a gente viu quando eu falei sobre a experiência, né? Que a experiência também tem algo desse do não saber o que dizer, né? Ela acontece também por meio dessa linguagem, daquilo que a gente fala e também do nosso silêncio. Ai, meu tempinho está acabando. Né? Então, tudo isso vem ao encontro de tudo que a gente falou desde a semana passada até hoje, né? E o Schiller, que é outro teórico da educação estética, vai dizer que é mediante a cultura ou a educação estética, quando se encontra no estado de jogo, contemplando o belo, que o homem poderá desenvolver-se plenamente, tanto em suas capacidades intelectuais como sensíveis, né? Então, é isso que eu tinha para hoje. Acabou tendo esses percalços, né, de questão, probleminhas técnicos, mas espero ter compartilhado algumas coisas com vocês também. Agradeço imensamente a todos que estiveram aqui com a gente dessas 2 semanas. Obrigada, Marcelo, pelo convite, pela oportunidade. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, a gente Valeu, vai Lele, parabéns. Letícia, muito obrigada. Muito obrigado, lindíssimo.